Chega deixando então o seu like, hein? Mãozinha que tá aqui embaixo, que é muito importante. Comenta o que você acha sobre a volta do Felipe Coutinho. Já mata no peito e joga para você rolando a bola. Felipe Coutinho está de volta, que tal? Bom reforço, grande reforço. Entra no segundo tempo, começa jogando. Quero a sua opinião aqui nos comentários. E claro, se inscreve no nosso canal. Bom, torcedor, vamos de cara de imediato com o tema principal do nosso vídeo. Existem outros temas, mas quero abordar esse de cara com você. A delegação embarcou para o Ceará. Amanhã treina no CT do Ceará para o jogo de sábado, diante da equipe do Fortaleza. E o técnico Rafael Paiva relacionou o Felipe Coutinho. Havia uma grande expectativa se ele estaria apto ou não. Primeiro a trazer a informação foi o Lineker Beyond, do canal Mário Coelho, a quem já parabenizei aqui pela presença dele nas coletivas, a forma como ele aborda os temas e pergunta ao técnico Rafael Paiva. E ele trouxe de primeira essa informação corroborada. Conversei com uma pessoa que está embarcando com a delegação, falou, tá indo. A fera está de volta, depois de 2 jogos de ausência, né? Bahia e Botafogo. Não faria muito sentido, a não ser que ele estivesse contundido, que essa história de não, controle de carga. Bom, meu irmão, então ele está trabalhando em outra função. Controle de carga, ele vem treinando normalmente, inclusive até fora do Vasco, complementa. Eu não sei, cara, eu não sei o que acontece. O Felipe Coutinho não é um jogador velho. Não, velho que eu digo assim, 38, 39, 40 anos. Como lá atrás, Juninho e o Felipe, né, o quase xará dele, porque a pronúncia é igual, mas a escrita é totalmente diferente, eles voltaram ao Vasco com 38, 39 anos. E se você lembrar, torcedor, tinha aquela coisa, não, o Juninho joga, o Felipe não pode jogar, aí o Juninho não viaja, o Felipe viaja. Aí tinha um controle de carga, porque a gente estava falando de jogador de 38 anos. O Felipe tem 33. É isso, cara, 32, 33 não pode. O Felipe Coutinho ser tão preservado assim, mas o histórico dele é ruim. Concordo. O histórico recente do Felipe Coutinho, ele não é de muitas partidas. Ele tem muitas lesões. Por que ele tem lesões? E aí o departamento médico do Vasco tem que encontrar uma explicação. Pode não externar essa explicação, mas ele precisa encontrar a explicação até para atacar o problema. Porque o quê? Um desequilíbrio muscular? Ele tem um foco dentário? Vamos elaborar. Ele tem uma fragilidade da musculatura, ele tem uma propensão a ter lesões. A musculatura dele não aguenta mais, depois de alguns anos no futebol, de algumas pancadas e tal, de fibroses que se formaram ao longo do corpo, sei lá, alguma explicação tem que ter para ele não fazer uma sequência. Um jogador do tamanho dele, do salário que ele tem, não pode jogar 2, 3, 4 jogos e descansar 2, 3. Não pode. Mas ainda bem que ele está de volta. E viajou com a delegação, vai ser peça importante. Assim como o Payet também é. E, de novo, e reitero o meu pensamento, dá para os dois jogarem juntos, desde que o seu Rafael Paiva termine esse negócio de jogar com 3 atacantes. Não tem, o Vasco não tem 3 atacantes, Rafael Paiva. Não tem. Mal tem o Verratti lá na frente, coitado, porque ele fica isolado. Se ele tivesse bem acompanhado, eu falei, ainda bem que tem o Verratti. Mas, coitado, ele se vira ali, briga, disputa por cima, por baixo, dá carrinho. Meu irmão, não é para isso tudo. Quando o Adson estava em campo, até o próprio David, eles serviam melhor o próprio Verratti. Emerson, o Jean David, são jogadores que ainda não foram, não deram certo. Não deram. Emerson, inclusive, está relacionado, né? Viajou também depois de ter sido punido por conta da falta no treino. Ele viajou com a delegação, mas assim, torcedor, por que não abrir mão do esquema com 3 atacantes? Ainda mais para pegar o Fortaleza. Gente, você sabia que o Fortaleza é o melhor mandante do Campeonato Brasileiro? 40 pontos conquistados dentro de casa. Mas o Vasco foi lá e empatou. Pô, seria ótimo empatar. Mas o Vasco também tinha empatado em casa com o Botafogo. Aí foi encarar o Botafogo de peito aberto, tomou só 3, porque o Botafogo tirou o pé. No primeiro tempo, se acabasse 4-0, não era absurdo. E no segundo tempo virar 6-8 era uma vergonha. Mas o Botafogo ainda bem tirou o pé. Mas será que o Fortaleza, se jogar a Vera, top 3 do Campeonato Brasileiro, vai tirar o pé? Duvido. Vai encarar de peito aberto? Por que não fechar? No atual cenário, em que o Coutinho está voltando depois de 2 jogos, não dá para sair com ele de titular. Ok.
Compreendo. Mas dá para empurrar o Payet para um segundo atacante ao lado do Verratti e povoar o meio-campo. Hugo Moura, Cocão, Esforça, Maxime. Por que não? O Vasco precisa ganhar um setor que ele não ganha, que é o meio-campo. Ah, mas o Puma tá muito bem. Beleza, ele recompõe para ajudar. Ok. Aí você vai manter o esquema com 3 atacantes. Na esquerda é o Emerson. Ah, mas se a gente não atacar o Fortaleza, a gente vai ser atacado. Se o Vasco atacar o Fortaleza de peito aberto, como tentou fazer com o Botafogo, vai tomar a sacolada lá. Não é possível que a lição do Nilton Santos não tenha ficado na memória do Rafael Paiva. Será que terça-feira já acabou na memória dele? Então, assim, a volta do Coutinho, excelente. E que ele tenha sequência. Porque agora, depois desse jogo, o Vasco vai ter um período, tem data FIFA, só volta a jogar dia 20 contra o Inter. E ele tem que jogar todos os jogos. Se ele não tiver lesionado, ele machucou. Esse negócio de controle de carga, desculpa. Respeito muito o DESP, que é o Departamento de Saúde e Performance do Vasco, o doutor Gustavo Caldeira, que é o chefe, mas alguma coisa está errada. O Coutinho não tem idade, mas ele tem um histórico de lesões. Então, peraí. Então o Vasco contratou um jogador errado, porque se não pode contar com o Coutinho em muitas partidas, ele também não pode ser o maior salário do Vasco. Ele não pode ser a grande esperança do Vasco, porque a expectativa é alta. E a entrega, ou seja, a participação em jogos é pequena? Ele joga 2, 3 jogos. Mas o Rafael Paiva justificou isso na última coletiva. Ele jogou em campo pesado. Culpa sua que botou ele no campo pesado. Não contra o Atlético Mineiro, mas contra o Grêmio, por exemplo, que machucou ele. Culpa sua, Rafael. Mas se eu não boto ele... Meu irmão, ele só pode jogar no tempo seco, no sol, à noite, se não estiver ventando. Aí é muita restrição, amigo. Então vamos fazer o seguinte, refaz o contrato para o ano que vem em produtividade. Porque não pode. Qual é a expectativa do torcedor em relação a Coutinho e Payet? Que joguem juntos, que arrebentem, que comandem o Vasco, que botem a bola debaixo do braço. Jogou bem nos minutos contra o Flamengo, jogou bem contra o Atlético Mineiro. Na volta contra o Atlético Mineiro lutou pra cacete, mas o nosso esquema de jogo não favorece Coutinho. E o que mais? Payet, depois de longo e tenebroso inverno, estava hibernando, acordou contra o Bahia. E o que mais? Não é pouco não, torcedor? É muito que os caras ganham. Eles não estão fazendo filantropia pro Vasco, não. Essa coisa de passar a mão na cabeça também dos caras, não, ele é o craque, ele é o diferenciado, beleza. Deixa ele dormir no quarto separado, deixa ele almoçar na hora que ele quer, jantar, porque ele vai entrar em campo e vai resolver. Não estão fazendo isso? Então tem que pensar. Mas acho muito boa a volta do Coutinho contra o Fortaleza, sábado, 19h, no Castelão. É isso, galera. Muito obrigado pelo carinho e pela sua atenção. É isso aí, torcedor vascaíno. Coutinho, né? Um grande esperado aí da torcida vascaína em geral, de que ele fosse render com a camisa do Vasco, que fosse arrebentar aí, né? Principalmente jogando ao lado do Payet, mostrando boa qualidade, né? Dentro de campo, desfilando com a camisa do Vasco, coisa que não aconteceu. Muitas lesões, né? O jogador muito abaixo do esperado, do que se esperava dele, né? E agora ele está aí retornando mais uma vez de lesões. Vamos ver aí o que esperar do Coutinho neste final de Campeonato Brasileiro. Bom, pode ser que na temporada seguinte, né? Ele tendo uma pré-temporada, conseguindo aí ter um tempo de descanso a mais, um tempo de treinamento mais adequado para se recuperar. Eu acho que talvez ano que vem ele deva se aparecer um pouco mais desfilando com a camisa do Vasco da Gama. Você acha que pode ter isso aí também acontecer no ano que vem? Deixa aí nos comentários para a gente estar trocando uma ideia sobre isso.